bom dia a todos que nos acompanham presencialmente e também nos acompanham ao vivo pelo YouTube no canal do IBRAC. É um prazer estar aqui na FGV para sediar a terceira semana de defesa da concorrência do IBRAC Júnior, um evento que foi idealizado para fomentar o direito concorrencial nas universidades. E quando a gente vai ver aí por Brasil afora, muitas universidades ainda não têm direito da concorrência na sua matriz curricular. Então, enalteço aqui o projeto e parabenizo na pessoa do Dr. René, da doutora Cecília e Rebeca, pela idealização e execução desse projeto. E para fazer a abertura desse evento, eu gostaria de convidar o Dr. René, presidente do IBRAC. Com a palavra, doutor. Obrigado, Median. É um prazer estar aqui na abertura da Semana da Concorrência, terceira Semana da Concorrência. Nesse dia na GV, acho que cumprimento o professor Caio, que é sempre um apoiador desde o início da sua carreira ao IBRAC, e é bastante interessante essa Semana da Concorrência, porque a preocupação que nós tivemos quando foi lançada foi justamente propiciar que o direito da concorrência, que a defesa da concorrência se fizesse alcançada para um público maior, né? Não somente para os militantes, para os advogados, para os servidores que atuam na matéria, mas sim fazer com que também essa cultura da concorrência se disseminasse, e isso, o melhor caminho seria pelas faculdades, né? Pelas faculdades de Direito, também de Economia. Nós temos algumas atividades com as faculdades de Economia. Obviamente que aqui, na Semana da Concorrência, a gente foca nas faculdades de Direito. Uma constatação é que nem todas as faculdades têm a matéria de Direito da Concorrência. A GV, que tem um currículo de vanguarda, tem há bastante tempo, nós sabemos disso, e isso faz muita diferença quando a gente recebe estagiários, estudantes, profissionais que tiveram a formação de maneira sistematizada, de maneira estruturada. Então, o papel é justamente esse, e aqui que o IBRAC se presta a fazer. Nós tivemos já desde o início o concurso de todas das faculdades de Direito aqui em São Paulo e procuramos abrir para outras regiões também do país. E aí eu parabenizo, sem dúvida, o IBRAC Júnior, porque incansavelmente conseguiu colocar e arranjar as agendas das diferentes faculdades. A gente sabe que isso é bastante difícil portanto, só fica aqui, obviamente, o nosso reconhecimento, nosso agradecimento por toda essa colaboração, Midian, Rebeca Juvenal, e também a nossa diretora Maria Cecília Andrade, a quem também estou representando. Então, com isso, fica aberta aqui a terceira Semana da Concorrência nesta terça-feira, na GV, e já passo a você, Midian, para continuidade da moderação. Obrigada, Renê, pelas palavras. Realmente é uma alegria ter a oportunidade de moderar e compor uma mesa tão qualificada como essa. E para dar início ao nosso debate, eu gostaria de apresentar os nossos painelistas, que estão aqui presencialmente. Fabiana Veloso irá nos acompanhar de forma remota. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de ler o disclaimer. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância. Então, agora eu gostaria de apresentar os nossos painelistas. O professor Caio Mário, que aqui está comigo, é professor da FGV Direito de São Paulo, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, assim como mestrado e doutorado pela Yale Law School.
É conselheiro do IBRAC e no serviço público, exerceu o cargo de diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, a STE, e na prática privada, o professor Caio é sócio, fundador e corresponsável pelas áreas de antitruste e regulação do Pereira Neto Macedo Rocco Advogados. Conosco está também o professor Rodrigo Fialho Borges, que é professor aqui da casa, FGV Direito São Paulo, doutor em Direito Comercial e bacharel pela Faculdade de Direito da USP e sócio na PGLOL. Virtualmente está conosco a doutora Fabiana Veloso, é doutoranda em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela mesma instituição, com período de mobilidade internacional na Sciences Po Paris, chefe da assessoria do gabinete do conselheiro Vitor Fernandes, no Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E também gostaria de apresentar o nosso colega, o Dr. Jackson Ferreira, é advogado sênior de Direito Concorrencial no escritório Pinheiro Neto Advogados, é graduado pela USP e Master of Laws pela Universidade de Chicago, foi Visiting Law no escritório Clear Gottlieb, em Nova York, nas áreas de concorrencial e litigation. É coordenador do Comitê de Diversidade do IBRAC e está aqui conosco também representando esse comitê que é o guarda-chuva que promove a Semana da Concorrência nas universidades. Sejam todos bem-vindos, é uma honra estar com vocês. Acho que o tema é atual demais, é a pauta do momento, não só no Brasil, mas a nível mundial. E para introduzir essa nossa discussão sobre sustentabilidade e concorrência, não é novidade para ninguém que a crise climática global tem demandado de todos os entes da sociedade a darem uma resposta, seja poder público, seja entes privados, e com isso temos as mobilizações para fomentar iniciativas de proteção ambiental. Temos aí a Agenda 2030 que traz desafios, temos o Brasil se posicionando em acordos internacionais que visam justamente mitigar os danos decorrentes da crise climática que nós vivemos. E em todo esse contexto, os entes privados também, o mercado em si, ele é demandado de alguma forma a adotar medidas para mitigar essa crise, adotar políticas de sustentabilidade ambiental e, de alguma forma, cooperarem para alcançar essas metas de sustentabilidade. E dentro do antitruste, nós sabemos que cooperação entre concorrentes tende a ser uma pauta sensível, tem sua sensibilidade, e é justamente porque esse tema tem essa relevância, né? Convocar os entes privados a cooperarem para alcançar essas metas de sustentabilidade, ao mesmo tempo que temos políticas de defesa da concorrência que olham com precaução a cooperação entre concorrentes. E partindo dessa discussão, eu gostaria de ouvir um pouco do professor Rodrigo sobre os fundamentos desse alicerce, que é justamente os objetivos do antitruste, e como isso dialoga com essas preocupações ambientais. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, Midian. Queria agradecer também ao IBRAC. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com pessoas que tanto admiro. Agradeço ao Renê, agradeço ao Midian, agradeço ao professor Caio Mário também por viabilizar a organização do evento aqui na FGV. E, Midian, eu creio que esse debate sobre antitruste e sustentabilidade, ele de fato deve se iniciar em qualquer discussão partindo dos objetivos do antitruste, porque quando a gente pensa em antitruste, talvez uma resposta muito simples seja o objetivo dessa disciplina é proteger a concorrência. Só que por proteger a concorrência a gente já teve muitas respostas historicamente dadas, né? O que é proteger a concorrência, o que é o real objetivo do antitruste. Se a gente quer relacionar ele com uma temática que até então não era relacionada a ele, eu acho que essa reflexão sobre qual o seu objetivo é bastante importante, né? Será que dentro dos possíveis objetivos do antitruste a gente tem como abarcar a sustentabilidade? Essa é a grande questão, né? E para tentar enfrentar esse debate, eu trouxe aqui um breve resumo, muito breve mesmo, porque é um resumo que
Na verdade, é um resumo de um curso que eu dou durante um semestre aqui na FGV sobre objetivos do Antitruste. Mas eu vou tentar descrever muito brevemente quais os objetivos tradicionais apresentados até hoje pela literatura e tentar alocar dentro de alguns deles, ou talvez de todos eles, a preocupação com sustentabilidade, com o clima. Então, se a gente olha para a literatura de objetivos do direito da concorrência ou do antitruste, a gente tem, eu gosto de dividir em dois grandes grupos, né? E aí vocês vão ver que tem um objetivo que não se aloca a nenhum desses dois grandes grupos, mas esses dois grandes são muito importantes. Um deles é formado por aqueles objetivos do direito da concorrência baseados em algum critério de eficiência econômica. Algum critério de eficiência econômica. O segundo grande grupo é um grupo de objetivos do antitruste não baseados em critérios de eficiência econômica. E aí você vai ver que vão ter alguns valores um pouco mais diferentes, para alguns mais progressistas, para outros errados, equivocados. Dentro do que a gente chama, dentro do primeiro grupo, grupo de objetivos do antitruste baseados em critérios de eficiência econômica, eu consigo alocar talvez 3 grandes objetivos aqui. Primeiro, um objetivo chamado de bem-estar agregado ou bem-estar geral ou total, né? Ele foi defendido por Bork, muito pela Escola de Chicago, foi apresentado por Bork com outro nome, que na verdade é de um outro objetivo, que se consolidou como um outro objetivo também baseado em critério de eficiência econômica, que é o objetivo talvez mais famoso hoje em dia, sobre o qual mais se fala, que é a perseguição do bem-estar do consumidor, e não do bem-estar total ou geral. Né? O bem-estar total se baseava num sopesamento entre eficiências produtivas e eficiências alocativas, e o bem-estar do consumidor a gente acha que sabe, mas talvez não saiba muito bem no que ele consiste. Por que eu faço essa provocação? Porque recentemente eu fiz uma pesquisa pautada justamente em entender, focada em entender o real significado de bem-estar do consumidor, tanto na literatura antitruste, quanto nas autoridades, quanto no CAD, especificamente. E a gente chegou a encontrar 4 principais conceitos para bem-estar do consumidor, com diferenças relevantes entre eles, né? E propostos por 3, são 4 conceitos, mas propostos por 3 autores muito, muito relevantes. O primeiro deles, eu já disse, é o conceito do Bork, né? Que chama de bem-estar do consumidor, o que é, na verdade, um conceito de bem-estar agregado, pautado aí no sopesamento de eficiências. O outro é um conceito apresentado e muito defendido e muito repetido na literatura, que é defendido pelo professor Hovenkamp. Ele é mais focado em reduzir eficiências alocativas, mantendo a quantidade produzida alta, e, de forma genérica, a impedir prejuízos aos consumidores, seja impedir por meio de compensações, de repasses, ou seja, simplesmente essa operação não vai ter prejuízo ao consumidor, então deve ser aprovada. Aí tem outros 2 conceitos que são apresentados em momentos históricos diferentes por Robert Land. Um deles é focado em evitar a extração do excedente do consumidor, ou seja, quando você tem um acúmulo de poder de mercado, há uma extração do excedente do consumidor em virtude do aumento de preço, da redução da quantidade produzida. O Robert Land ele é muito contrário a esse aspecto específico da utilização do poder de mercado, que é a extração do excedente do consumidor. Isso no passado. Em textos mais recentes dele, ele começou a defender uma preocupação maior com a possibilidade de escolha do consumidor, com a diversidade de produtos, né? Então, aqui, resumindo, dentro de bem-estar do consumidor, esse possível objetivo do antitruste, gerar bem-estar para os consumidores, a gente tem uma diversidade de conceitos, uma diversidade de definições, e recentemente eu fui olhar para o CAD qual que é essa definição. A gente fez uma análise empírica de 355 documentos do CAD, sejam votos de conselheiros, sejam pareceres, né, dos diversos órgãos do CAD. A gente encontrou que apenas
4,22% desses documentos definiam o bem-estar do consumidor quando se utilizavam dessa expressão. Então, era difícil a gente saber o que o voto, ou o documento em si, estava querendo dizer com o bem-estar do consumidor, sendo que existem na literatura diversos conceitos. E um terceiro grupo, então, bem-estar agregado, bem-estar do consumidor, e o terceiro grupo dentro de objetivos pautados em critérios de eficiência econômica seria o grupo, seria a eficiência dinâmica, né? Que entende o antitruste como aquele, né, ferramental que deve, por meio de suas decisões, gerar eficiência dinâmica nos mercados, ou seja, um antitruste como indutor ou garantidor do progresso tecnológico. E aí, de outro lado, a gente tem um outro grupo que não é pautado em critérios de eficiência econômica, em que surgem outros valores, como, e historicamente isso surge junto com o Sherman Act, esse tipo de discussão. Então, seria o antitruste pautado em proteger pequenos competidores apenas, né, diante dos grandes competidores? Um outro conceito, um outro valor que surge. Seria o antitruste pautado em dispersar poder, seja poder político ou poder econômico? Essa é a visão, por exemplo, do Pitofsky, quando ele tem um texto clássico sobre isso. Ele fala, olha, o antitruste deve se preocupar também com pressões políticas antidemocráticas decorrentes do acúmulo de poder econômico. Ele deve se preocupar com a redução da liberdade individual decorrente do acúmulo de poder econômico. Ele deve se preocupar com o eventual papel muito intrusivo do Estado quando, depois do acúmulo de poder econômico, o Estado tiver que agir de uma forma super intrusiva para eventualmente quebrar uma empresa que ficou muito grande, né? Dividir uma empresa que ficou muito grande. E a gente tem um outro grupo que eu alinho aqui no mesmo subgrupo, mas que ele é apresentado na literatura em textos diferentes, autores diferentes, que é um grupo preocupado com critérios de justiça, de equidade, de redução de desigualdades, de pobreza. O antitruste serviria a isso, para esse outro grupo. Aqui ainda dentro de critérios não pautados em eficiência econômica. E aí eu disse que tinha um outro objetivo que não se adequa nem no primeiro grupo nem no segundo, porque ele abarca aspectos tanto do primeiro quanto do segundo, que é o antitruste que tem como objetivo a manutenção do processo competitivo. E ele ficou muito famoso recentemente, graças aos neobrandesianos, que afirmam que afirmam que esse deveria ser o objetivo perseguido pelo antitruste na concepção neobrandesiana, embora em seus textos, também já tive a oportunidade de fazer uma pesquisa específica sobre isso, eles acabem definindo o processo competitivo não de uma forma tradicional, mas se utilizando de valores que estão dentro daquele grupo de objetivos não pautados em critérios de eficiência econômica. Então, há uma certa confusão em alguns textos aqui. Mas o que seria manter o processo competitivo? É uma concepção que ficou muito forte a partir do ordoliberalismo. Aqui no Brasil, talvez o principal expoente e que propôs de forma talvez aprimorada aqui para o Brasil é o professor Calixto, da USP. Ele enxerga como objetivo do antitruste justamente um ferramental que é em si um processo, né? Numa ideia de due process mesmo, né? Então, o antitruste seria um processo. Ele apresenta como um modelo institucional e procedimental econômico que enxergaria na concorrência uma instituição e o antitruste, como eu disse, como um processo que permitiria a realização, a manutenção da concorrência. Esse processo, esse procedimento, ele seria, então, supra-individual e supra-ideológico. Não daria para dentro do antitruste eu perseguir um objetivo, por exemplo, de proteger o pequeno competidor, né? Então, eu teria que internalizar. O antitruste serviria como um processo organizativo de diversos interesses envolvidos, todos esses que eu já mencionei até aqui. Por isso ele está no terceiro grupo, nem no primeiro grupo, nem no segundo, eu coloco ele separadamente. E aí a grande pergunta, e clima e sustentabilidade? Se é possível alocar essa preocupação em um desses grupos, em um desses objetivos? E aí, refletindo sobre isso justamente para nosso evento aqui hoje, eu percebi que, embora as respostas até agora, a gente vai falar sobre elas, estejam
focadas muito em tentar utilizar benefícios econômicos como na análise de eficiências, como um sopesamento com eficiências, a gente vai se aprofundar ao longo do evento sobre isso, creio eu. É possível a gente encontrar preocupação com sustentabilidade, com o clima, em todos os outros objetivos, quase todos. Então, se eu vou para o grupo de objetivos pautados em critérios de eficiência econômica, olhando para o bem-estar do consumidor, bom, eu posso estar olhando para o consumidor de agora, do mercado de agora, desta conduta que está sendo analisada, deste ato de concentração que está sendo analisado. Eu posso estar olhando para o consumidor do futuro neste mesmo mercado, ou eu posso estar olhando para o consumidor de outro mercado, que aí é o grande debate que está acontecendo. Então, o bem-estar do consumidor eventualmente poderia abarcar uma preocupação de sustentabilidade. Eficiência dinâmica. Bom, eu gerar um progresso tecnológico para gerar por meio do qual eu crio uma nova tecnologia mais sustentável, eventualmente seria abarcado por esse objetivo. E dentro do grupo de objetivos não baseados em critérios de eficiência econômica, talvez esse se apresentasse como um novo valor, como a democracia, a dispersão de poder, a justiça, a equidade, a redução das desigualdades. E dentro da manutenção do processo competitivo, como ele é um antitruste processual organizativo, ele organizaria também essa nova preocupação. Então, creio que, como introdução, a gente consegue concluir, olha, é possível a gente considerar sustentabilidade, considerar clima, em todos os objetivos já descritos até aqui ou em quase todos, pela literatura. Excelentes considerações. Perdão. Excelentes considerações, professor. E é de fato, como você comentou no início, é o ponto de partida, né? Entender onde esses objetivos convergem com essas necessidades que nós temos hoje de proteção ao meio ambiente. E aí, pegando um gancho da sua fala, né? Eu gostaria de ouvir um pouco do professor Caio, o que nós temos de experiências Brasil afora, em termos de como as autoridades têm olhado para esse tema, como elas têm se sensibilizado a olhar para a sustentabilidade diante dos objetivos do antitruste. Obrigado, mediante. Mais nada, bom dia a todos e todas, tanto os presentes quanto os que estão online. É um grande prazer participar novamente aqui da Semana de Concorrência, organizada pelo IBRAC Júnior. Para a gente é sempre um prazer estar integrando esse evento, que eu acho que tem um papel importante na difusão do direito à concorrência, como o presidente René colocou na abertura. Então, agradeço aí ao IBRAC, ao presidente René Medrado, pelo convite da nossa participação. Agradeço a Midian, ao Jackson, também na organização do evento, e ao professor Rodrigo, que tão gentilmente topou também participar dessa empreitada aqui. Muito bem, eu acho que a gente está num momento, Midian, e eu acho que o professor Rodrigo foi muito feliz em colocar um pano de fundo onde a discussão de sustentabilidade se integra a diferentes eixos de objetivos possíveis para a defesa da concorrência, onde eu acho que a gente precisa pensar em como integrar essas preocupações de sustentabilidade com preocupações de concorrência, quaisquer que sejam os objetivos que a gente define, né? Então, a gente tem um desafio que eu acho muito pragmático aqui. Eu acho que a sustentabilidade não precisa ser em si um objetivo do direito da concorrência, mas ela, sem dúvida, deve ser um elemento considerado ao se avaliar aspectos concorrenciais. Eu acho que esse é um aspecto que a gente deve colocar, e claro que isso pode ser influenciado a depender de que eixo que a gente está tratando dos objetivos, aí, como o professor Rodrigo colocou. Né? E aqui eu acho que tem diversas interfaces que a gente deve considerar, e eu queria, nessa fala inicial aqui, justamente tentar explorar algumas delas. Né? Eu acho que esse é o objetivo aqui, e eu acho que a gente pode organizar essas interfaces pensando
meio que nos grandes eixos de defesa da concorrência, né? Quando a gente pensa em defesa da concorrência, muitas vezes a gente divide as preocupações entre preocupações com condutas coordenadas e cooperação, com condutas unilaterais e abuso de poder de mercado, e com análise de estruturas, né? São 3 grandes eixos que a gente sempre está pensando o direito da concorrência. E eu queria refletir um pouco sobre essa integração de preocupações de sustentabilidade a partir desses 3 eixos, né? Então, quando a gente pensa em acordos e condutas cooperativas, eu acho que isso tem sido a grande ênfase desse debate sobre sustentabilidade até hoje, né? A gente tem visto muita discussão sobre acordos entre concorrentes que podem ter impacto sobre sustentabilidade. Esse tipo de acordo, obviamente, ele pode, de um lado, ser favorável ou desfavorável à sustentabilidade. A gente pode ter acordos entre concorrentes que ajudam a sustentabilidade, acordos entre concorrentes que restringem impactos aí à sustentabilidade ou geram impactos negativos. E esses mesmos acordos podem ser favoráveis ou desfavoráveis à competição. Então, é como se tivesse vetores diferentes desses acordos, né? Eles podem apontar numa direção pró-sustentabilidade ou contra a sustentabilidade e podem apontar numa direção pró-concorrência ou contra a concorrência. Quando esses vetores apontam para o mesmo lado, tem pouca discussão ou pouco desafio, né? Então, quando você tem um acordo que favorece a competição e favorece a sustentabilidade, geralmente é um acordo positivo de uma forma geral, né? E tende a ser considerado favorável aí de uma forma geral e, portanto, não deve ser considerado ilícito. Do outro lado, se o acordo é negativo para a competição e negativo para a sustentabilidade, geralmente também a gente não vai ter grandes problemas sobre isso. Nossos grandes problemas aparecem quando você tem divergência sobre esses vetores. Ou seja, acordos são positivos para concorrência e negativos para a sustentabilidade, ou positivos para a sustentabilidade e negativos para concorrência, né? É aqui que estão os grandes desafios que aparecem. E aí vale a pena a gente pensar um pouco mais sobre esses desafios, né? E quando a gente pensa sobre desafios, em acordos que são desfavoráveis para a sustentabilidade, mas favoráveis para a competição, então que geram mais competição, mas impactam negativamente o meio ambiente ou a crise climática, por exemplo, aqui o direito à concorrência talvez tenha menos a dizer sobre estes acordos, tá? Principalmente se eles forem claramente favoráveis à competição, se não tiver nenhuma dúvida sobre esse ponto. E talvez a gente precise pensar mais em estratégias regulatórias para lidar com as externalidades negativas desses acordos, né? Então, como é que a gente vai regular para que você não tenha esses impactos negativos sobre a sustentabilidade? Talvez seja o melhor instrumento. Não estou dizendo que a gente não possa ter enfoques em que talvez o direito da concorrência possa considerar o impacto negativo sobre a sustentabilidade em contraposição ao impacto positivo sobre a competição. Eu só acho que talvez os instrumentos melhores para lidar com isso sejam instrumentos regulatórios. Do outro lado, a gente tem tido muita discussão sobre acordos que são favoráveis à sustentabilidade, mas podem ter algum impacto negativo sobre a competição, né? Então, acordos entre concorrentes que têm, de alguma forma, um impacto positivo sobre clima ou sobre meio ambiente e negativo sobre a competição. Esses acordos, muitas vezes, eles estão tentando resolver um problema que a gente chama de first mover disadvantage, né? Então, uma empresa que está tentando fazer uma transição tecnológica, uma transição energética, por exemplo, ela pode ter uma posição desfavorável competitivamente, porque vai ser mais caro adotar aquela nova tecnologia primeiro do que seus concorrentes, e, portanto, ela vai ter uma desvantagem competitiva, e apesar de ser desejável que ela migre para essa nova tecnologia, por exemplo, de transição energética, ela não vai fazer isso se ela fizer isso sozinha. Então, muitas vezes, um acordo cooperativo aqui resolve esse problema de first mover disadvantage e permite a migração para um novo equilíbrio desejável do ponto de vista de sustentabilidade. Então, você está tentando resolver um problema de incentivos aqui. Muitas vezes, acordos podem ser estabelecidos sem um impacto substancial negativo sobre a competição, e aqui já não teria um problema, né? Então, imagina, por exemplo, que algum subconjunto de empresas faz um acordo para fazer essa migração, mas uma parcela grande não participa desse acordo, é um acordo de adesão voluntária, e você ainda tem diversidade acontecendo. Isso pode ser um caminho onde talvez o impacto seja minimizado sobre a competição.
Mas em alguns casos isso pode ter impacto sobre a competição e pode, inclusive, levar a algum tipo de aumento de preços, porque você está aumentando o custo de uma indústria inteira, né? Então isso pode acontecer. E aí como é que a gente lida com esse tipo de caso, né? E aqui eu acho que a gente tem que levar a sério potenciais benefícios gerados por esses acordos, ver como é que a gente vai integrar dentro da análise os potenciais benefícios gerados por esses acordos. Claro que aqui tem um monte de discussões que se abrem sobre como é que eu avalio esses benefícios, mas eu acho que é uma discussão que já passa do tempo e que eu acho que a gente tem visto aí algumas autoridades do mundo, por exemplo, a autoridade holandesa, a CMA no Reino Unido, propondo formas de integrar essa discussão. Uma das grandes discussões que aparecem aqui é no eixo de eficiências, como apontou o Rodrigo, né, na sua primeira fala. E há uma discussão que eu acho muito restritiva aqui de se as autoridades deveriam avaliar eficiências e considerar válidas eficiências numa análise ainda neste eixo de eficiências, de bem-estar, seja do consumidor ou de bem-estar geral, mas se associasse apenas àquela cadeia produtiva, aquele mercado relevante afetado pela prática, né? Então, ou seja, eu tenho que olhar para os consumidores que estão sofrendo com aumento de preço e ver se eles estão colhendo benefícios também daquela prática para avaliar qual é o efeito líquido daquela prática sobre aquele universo de consumidores. Isso me parece excessivamente restritivo, acho que a própria CMA tem apontado nessa direção também nos seus esclarecimentos aí mais recentes sobre acordos entre concorrentes para fins de sustentabilidade. Por quê, né? Porque, especialmente em casos de benefícios para o meio ambiente, esses são benefícios que geram bens públicos, que são bens que, por natureza, são não rivais e não excludentes, né? Então, se eu faço um acordo para diminuir emissões, por exemplo, numa determinada indústria, eu não posso garantir que aquelas emissões vão favorecer só os consumidores daquela indústria, né? Por definição, se você melhorar a qualidade do ar, ela vai melhorar a qualidade do ar para todo mundo. Você não consegue excluir e falar que a qualidade do ar está sendo melhorada só para estes consumidores. E pela mesma razão, parece pouco razoável considerar a qualidade do ar melhorada só para aqueles consumidores, no meu cálculo de se aquela conduta é positivamente líquida ou negativamente líquida para a economia como um todo. Então, nesse ponto, eu acho que considerar como um benefício, ou se quiser, uma eficiência, que pode ser atribuída para a economia como um todo, parece bastante razoável. Acho que várias autoridades do mundo estão sinalizando neste caminho de incorporar esses benefícios de forma mais ampla na análise, qualquer que seja o eixo que está sendo considerado aqui. Obviamente, a preocupação aqui é sempre usar argumentos de sustentabilidade para disfarçar um acordo que é puramente um acordo de aumento de preço e, portanto, é puramente um cartel, e as autoridades estão sempre bastante preocupadas com isso, dentro de uma linha de também evitar greenwashing, esse tipo de questão, que eu acho que tem que ser uma preocupação mesmo. Mas, dito isso, eu acho que a gente precisa desenvolver estándares mais claros de como é que a gente vai ponderar os benefícios com os potenciais malefícios quando esses vetores apontam para lados diferentes. De novo, muitas vezes os vetores vão apontar para o mesmo lado, né? Se você pensar, por exemplo, em acordos para adesão a novos critérios de sustentabilidade em termos de certificação. Isso, em tese, vai gerar mais um elemento de competição, as pessoas vão competir, as empresas vão competir por certificação também, sobre qualidade de uma certa forma, e vão também contribuir para o meio ambiente. Então, isso tende a ser positivo de uma forma geral. Ou quando é negativo para todo mundo, também não é um problema. Enfim, quando teve lá o acordo na União Europeia para empresas automobilísticas não implementarem determinados controles de emissão, né, de diesel, e elas acabaram sendo multadas em quase 1 bilhão de euros nisso, era um acordo negativo para o meio ambiente e negativo para a competição, então também não tem grandes questões aqui. Então, acho que a gente tem que lidar com esse desafio. Então, isso sobre acordos. Então, que eu acho que é onde está a grande parte da ação até hoje. Deixa eu falar só muito brevemente sobre os outros dois eixos, que acho que a gente fala muito menos. No que tange a condutas unilaterais, eu acho que tem uma discussão de exercício de poder de mercado em cadeias produtivas e como esse exercício de poder de mercado pode gerar efeitos positivos ou negativos para a sustentabilidade, né? Então, esse exercício de poder de mercado ele pode acontecer tanto de uma perspectiva, olhando de uma perspectiva horizontal, né? Olhando de uma perspectiva onde o exercício de poder de mercado está no próprio elo da cadeia onde aquele que detém poder de mercado está.
E, nesse caso, você pode ter até alguns efeitos positivos do próprio exercício de poder de mercado. Então, imagina que um aumento de preço, uma redução de quantidade, pode reduzir o impacto ambiental daquela atividade, né? Então, você está reduzindo a produção de algo que é poluente, você necessariamente está reduzindo o impacto ambiental ao exercer o poder de mercado aqui. Obviamente, também pode ter efeitos negativos, né? Você pode deteriorar toda uma cadeia produtiva pelo fato de estar exercendo poder de mercado e pressionando preços muito baixos nos fornecedores, por exemplo, e forçando os fornecedores aqui a irem para práticas menos ativas. Nesse caso, até eu já estou falando de uma prática mais vertical aqui, mas também poderia pensar no nível horizontal, em termos de deterioração de governança ambiental dentro da própria empresa que está exercendo o poder de mercado, né? Quando a gente pensa nas práticas verticais, práticas com fornecedores ou com compradores, você vê também exercício de poder de mercado que pode, de um lado, disciplinar toda uma cadeia e gerar efeitos positivos. Então, algum grande comprador falando, agora todo mundo tem que ter determinados critérios ambientais mais elevados. Ou você pode ter o inverso também, como eu estava mencionando aqui. Aqui, muitas vezes, a discussão passa a ser uma discussão também com algum viés regulatório, né? Então, se a gente pensar o que está acontecendo na cadeia da carne no Brasil, por exemplo, onde você está falando de termos de ajustamento de conduta que levaram a diversos frigoríficos a adotarem práticas de compra de carne que evitem a compra de carne na fronteira agrícola, desmatando a Amazônia. Isso está tentando usar o poder de mercado dos grandes frigoríficos para disciplinar parte da cadeia produtiva ali. Com mais ou menos sucesso, tem várias críticas a isso, porque o monitoramento é falho, tal, mas é um tipo de regulação tentando usar o poder de mercado positivamente na disciplina aqui de uma cadeia produtiva. E um último comentário aqui no último minuto sobre a questão de estruturas, né? Que eu acho que a gente tem um grande desafio aqui também de pensar em estruturas. Eu acho que na questão de estruturas, e aí que estamos falando de ato de concentração em especial, a gente tem indústrias inteiras que estão em fase de transição, então transição energética, transição de estándares de sustentabilidade. Eu acho que isso vai levar à discussão de várias operações que podem viabilizar essas transações nessas indústrias. Da mesma forma, você vai sobrar indústrias com tecnologias obsoletas que vão se consolidar também para sobreviver durante um tempo adicional, e a gente vai ter que avaliar esses mercados que vão se tornando obsoletos aí, com tecnologias mais obsoletas. A gente vai ter também avaliações cada vez maiores de consolidações que vão reforçar pipelines de inovação, então de novas tecnologias em direção a maiores controles de emissões, em direção à transição energética, e esses pipelines de inovação vão ter que ser avaliados como é no caso farmacêutico, como é no caso de agroquímicos, enfim. Eu acho que essa discussão vai se tornar cada vez mais relevante. E, finalmente, uma discussão sobre joint ventures, que vai se tornar também, eu acho, cada vez mais relevante. A gente já está vendo isso no CAD, acho que talvez a Fabiana possa tratar um pouquinho desse ponto na fala dela, mas a gente está vendo o CAD lidar com mais joint ventures que lidam com questões ambientais, ou seja, algum tipo de colaboração que se encaixa como ato de concentração e que vai lidar com questões ambientais aqui. E a gente vai ter que pensar, portanto, em novas camadas de avaliação de eficiência dinâmica e inovação, novas avaliações de aspectos que extrapolem os mercados relevantes da operação e que afetem, portanto, a economia como um todo, e novos enfoques sobre transições de indústrias inteiras que vão estar acontecendo, levando a consolidações. Deixa eu parar por aqui, extrapolei aqui um pouquinho o meu tempo, Midian. Muito obrigado pelo convite novamente para participar da semana. Excelente, professor. E pegando um gancho da sua fala, né? Tem ali esses diferentes viés, né? Seja em controle de condutas, controle de estruturas. E aí eu gostaria de ouvir um pouco do Dr. Jackson, especificamente sobre estruturas, né? Como essa análise de aspectos sustentáveis pode impactar no controle de estruturas, continuando no gancho da fala do professor Caio, e principalmente, Jackson, como o mercado tem reagido, como os clientes têm chegado até nós para buscar esclarecimentos, para buscar diretrizes sobre como olhar para essa cooperação sem incorrer necessariamente ali num risco concorrencial. Perfeito, bom dia. Bom dia a todas e todos, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado ao IBRAC pelo convite, IBRAC Júnior especialmente pelo convite. Obrigado à FGV por ser o nosso host aqui nesse dia. Quero agradecer especificamente a Midian, a Fabiana, ao Caio, ao Rodrigo, também ao Renê, Maria Cecília e a Rebeca,
que estão aí proporcionando esse evento. Acho que toda essa fundação aqui foi muito importante para começar a discutir na prática os aspectos relacionados à sustentabilidade, especialmente no que se refere a possíveis acordos entre concorrentes em tema de sustentabilidade. Eu acho que aí a gente pode chegar, né, no objeto da sua pergunta. Antes de endereçar esse ponto, queria só voltar um pouquinho a esse framework que o Rodrigo e o professor Rodrigo e o professor Caio mostraram aqui para a gente, para também pensar em quais são os problemas chaves do aspecto da cooperação entre concorrentes numa abordagem internacional, especialmente na necessidade que a gente tem de ter autoridades em âmbito internacional cooperando mais entre si, para que o objetivo da sustentabilidade seja atingido, mas também ponderando as dificuldades relacionadas ao tema concorrencial dos acordos entre concorrentes. Então, muito se tem escrito atualmente, se tem falado sobre as dificuldades de uma cooperação internacional, especialmente entre agências de concorrência, mas também envolvendo entidades da sociedade civil, como, por exemplo, a Ordem de Advogados, e aí eu acho que é importante também porque a gente volta ao tema da parte privada, né, do que os agentes econômicos têm, o que eles têm demandado e como a gente pode endereçar esse tema numa visão internacional. E acho que o ponto para a gente começar a pensar é quais são os desafios para que a gente possa ter esses princípios, né, que muito bem abordou aqui o professor Caio e também o professor Rodrigo, no que se refere a orientações sobre acordos entre concorrentes, no âmbito internacional, e quais são os desafios para que a gente consiga atingir um pouco mais de consistência e uniformidade entre as autoridades e a sociedade como um todo nesse âmbito. Tá? Então, acho que um primeiro ponto para a gente pensar é quais seriam as razões para a cooperação entre as autoridades e também as entidades da sociedade civil nesse tema. Tá? Então, a primeira razão que a gente tem é a redução das inconsistências, né? Muito embora esses fundamentos que tenham sido colocados aqui, eles sejam bastante persuasivos e façam bastante sentido, são muito racionais no mundo que a gente vive no momento, nas dificuldades que a gente encontra, né, para a consecução dos objetivos de cooperação internacional, para atingir a sustentabilidade, não são questões óbvias necessariamente para todos os países ou para todas as autoridades, ou mesmo para agentes econômicos dentro de uma mesma sociedade. Então, muito embora sejam argumentos persuasivos e racionais, não necessariamente todos pensam dessa forma. Então, existe um desafio muito premente atualmente relacionado à consistência do advice que é dado pelas autoridades ou que às vezes não é dado, e aí também é uma mensagem, né? Você também não tem uma mensagem a respeito do que seriam as melhores práticas, e os agentes econômicos ficam, enfim, sujeitos a uma inconsistência natural, né, de não ter nenhuma orientação, enquanto outros têm orientação em outros âmbitos do mundo. Então, esse é um primeiro ponto. Uma primeira razão seria a redução das inconsistências. Um segundo ponto, das razões dessa cooperação mais ampla, seria a diminuição do risco de over-deterrence, né, que seria o que a gente pode dizer um enforcement excessivo ou até mesmo inadequado. A gente pode pensar aqui, por exemplo, nos falsos positivos, né? Então, pode haver situações em que haja uma intervenção em um acordo entre concorrentes que tenha por objetivo, né, por objeto, implementar melhorias de sustentabilidade, mas que possa ser visto com maus olhos ali por alguma jurisdição específica, alguma autoridade específica, e isso não esteja devidamente fundamentado, por assim dizer, e isso possa gerar uma over-deterrence, uma criação de falsos positivos, e a própria inibição, né, dos agentes econômicos para a consecução dos objetivos de sustentabilidade. Então, essa seria uma outra razão. E uma terceira razão para que a gente pense, né, nesse framework aqui e na necessidade de um alinhamento internacional é a própria segurança jurídica, né? De forma geral, a gente, com uma decorrência, né, do over-deterrence e das inconsistências, a gente tem um problema de segurança jurídica, porque como que, por exemplo, players internacionais que têm seus objetivos, suas metas de sustentabilidade, e que vão ter, por exemplo, negócios que possam ser refletidos em diversas jurisdições, podem se sentir confortáveis, né, por exemplo, em implementar determinados aspectos dos seus negócios em uma jurisdição com diretrizes claras sobre acordos entre concorrentes em termos de sustentabilidade, enquanto outras jurisdições, potencialmente atingidas, não vão dar essa segurança para aquele agente, né? Vamos pensar aí, por exemplo, em negócios jurídicos internacionais.
Então, tendo em vista esse pano de fundo, a gente já tem esses desafios, né, que são enfrentados atualmente para que se atinja um mínimo consenso, né, no âmbito internacional em relação ao tema. E eu gostaria de falar para vocês agora o que tem se escrito, que tem se falado um pouco sobre como endereçar, quais seriam os métodos, os meios para se atingir essa cooperação e essa uniformização, na medida do possível, obviamente, né, dada a complexidade do tema, em âmbito internacional. Então, um primeiro ponto seria a necessidade de um maior engajamento, tanto das autoridades concorrenciais, quanto, na medida do possível, da sociedade civil, das entidades da sociedade civil, em fóruns internacionais, como, por exemplo, a ICN e a OCDE. A gente sabe que existem grupos, né, nessas entidades e em outras entidades internacionais também, focados em discussão sobre o tema de sustentabilidade, mas a gente pode pensar em como aumentar esse engajamento para trazer maiores resultados. Tá? Um segundo ponto seria um esforço das autoridades internacionalmente em estabelecer princípios gerais, né, voltados para análise de colaborações entre concorrentes, e podem ser realmente princípios gerais, não, a gente não precisa pensar em regras específicas ou estándares muito particulares, muito específicos, orientações muito concretas a respeito do que seria possível ou não fazer em temas de sustentabilidade, quais seriam os acordos claramente que não afetariam a concorrência claramente ou que afetariam. Enfim, mas pelo menos princípios gerais já seriam úteis, né, no âmbito das jurisdições para que fosse possível chegar a um mínimo de consenso em âmbito internacional. Então, alguns desses princípios que foram também abordados de certa forma aqui nessa mesa, a gente poderia pensar na necessidade, né, de um acordo específico entre concorrentes, diante de uma meta de sustentabilidade ou não, é necessário ou não. A eficiência, que é um ponto essencial que foi abordado aqui. E também a não eliminação de uma parcela substancial da concorrência, por exemplo. Porque uma vez que se eliminasse uma grande parcela da concorrência, a gente poderia, né, pensar que talvez não fosse a melhor via possível, né, ali a via necessária para se atingir um objetivo de sustentabilidade, à custa da concorrência como um todo. Um terceiro ponto seria o incentivo a mecanismos como consultas, né, ou mesmo sandbox regulatórios, instrumentos não vinculantes, consultas informais, conversas até mesmo informais, envolvendo as agências e os agentes econômicos, para que se possa ter alguma orientação, algum guideline básico em situações específicas de acordo entre concorrentes. Então, a gente tem isso aqui no Brasil, acho que vai ser também bem abordado pela Fabiana, mas com certeza são elementos que são mais acessíveis e podem ser muito instrumentais para se atingir algum tipo de orientação, né, sem que os agentes precisem necessariamente notificar um ato de concentração, ou se vejam numa situação de insegurança tão grande a ponto de, eventualmente, serem alvo ali de uma investigação, de pedidos de informação formais, diante de possíveis acordos de sustentabilidade com concorrentes. E um último ponto aqui nesse tópico seria o papel da advocacy, né, das agências para o estabelecimento das melhores práticas, né? Então, aqui é muito comum a gente pensar em guias das autoridades nesse sentido. Então, também já foram citados alguns aqui, como, por exemplo, o guia da Holanda, a autoridade inglesa também e outras autoridades. E é muito importante para que se não houver regras específicas sobre esse tema, que haja pelo menos algumas orientações, algum framework que os agentes econômicos possam trabalhar nesse sentido. E aí, nesse ponto, que acho que é importante a gente pensar no aspecto privado, né? Acho que os advogados, os profissionais liberais como um todo, as ordens de advogados, as associações da sociedade civil, têm um papel muito importante na interlocução com essas agências, na discussão, no fomento desse debate, para que sejam produzidos, né, guias, para que sejam produzidos estudos, relatórios, que também dialoguem com as necessidades mais prementes dos agentes econômicos, né, para que haja ali um mínimo de concretização com quais são as dores, né, da iniciativa privada nesse sentido. E aí, nesse ponto, Midian, acho que já vale a gente pensar nesse enfoque específico das estruturas, porque a gente vê os agentes econômicos com necessidades muito específicas relacionadas à necessidade de levar a cabo determinados acordos, determinadas estruturas para atingir metas específicas de sustentabilidade, né? Podem ser metas específicas diante de todos os acordos de clima que a gente tem atualmente, até metas próprias de governança, né? De direção dos seus boards, das suas próprias estruturas de governança nesse tema.
Então, a gente vê uma procura bastante significativa sobre como que se espera que as autoridades concorrenciais brasileiras e de outras jurisdições vão se comportar diante da necessidade de ter esses acordos para o atingimento de metas de sustentabilidade e como que isso vai reverberar no controle de estruturas, né? Então, uma forma de a gente pensar nisso seriam os efeitos, qual seria a análise das autoridades sobre os possíveis efeitos anticompetitivos que poderiam ser ali gerados por aquele acordo de sustentabilidade com concorrentes. Então, esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto, como que a autoridade vai olhar para as eficiências na análise dessas operações? Será que as eficiências vão estar digamos assim, num conjunto de todas as possíveis eficiências que seriam possíveis nesse caso específico, nesse ato de concentração ou nesse acordo específico, ou vai ter alguma consideração particular, peculiar sobre as questões de sustentabilidade? E um terceiro ponto, até mesmo relacionado a remédios, né? Em que medida que os remédios específicos de uma operação podem considerar aspectos de sustentabilidade, né? Será que eu posso escolher um desinvestimento, por exemplo, de um ativo que seria menos sustentável ou mais sustentável? Como que essa consideração dialogaria nesse mix de possíveis remédios? E qual o peso da sustentabilidade nisso? Então, são desafios que os agentes privados encontram atualmente e que a gente vê especialmente em atos de concentração até mais complexos mesmo, em que essas discussões são suscitadas. Então, esse seria um enfoque possível. E um segundo enfoque que a gente vê também bastante em casos até um pouco mais simples, até que ponto você tem estruturas, possíveis acordos entre concorrentes que sejam objeto de notificação, né, propriamente dita em si. Já é um primeiro passo ali da consideração. Quero fazer um acordo com um concorrente para atingir uma determinada meta. É um contrato simples, por exemplo, não precisa necessariamente ser uma JV, uma construção de uma nova empresa ou coisa do tipo. E de que forma que isso vai gerar uma necessidade de uma notificação? Preciso comunicar a autoridade disso? Vai ficar público, né? Todo mundo vai ver um plano que eu tenho especificamente para, né, atingir uma determinada meta, como mais ou menos ali os detalhes do que eu pretendo implementar, o concorrente com quem eu estou querendo fazer isso. Todas são questões muito relevantes e que podem desencorajar os agentes econômicos a atingir determinadas metas. Então, acho que é importante a gente também pensar, as autoridades pensarem justamente em como valorar, fatorar os aspectos de sustentabilidade na própria guideline da necessidade ou não de notificar determinados atos de concentração, porque isso seria muito útil para os agentes econômicos, né, para que eventualmente algum acordo, algum contrato ali não seja caracterizado, por exemplo, como um contrato associativo, né, que a gente sabe que é uma categoria aí bastante ampla e bastante, né, guarda-chuva e que muitas vezes impõe muitos desafios, né, para as empresas. E acaba sendo muito fácil, né? Estou aqui fazendo um acordo com um concorrente, isso aqui pode ser um contrato associativo, aí ela vai lá, já notifica, e isso pode representar um desincentivo, né, como um todo. Então, acho que nesse aspecto privado, digamos assim, da racionalidade por trás das considerações de acordos entre concorrentes em sustentabilidade, a gente tem ali, eu queria passar para vocês esses pontos principais. Obrigado. Excelente, Jackson. Acho que esse olhar mais prático de mercado agrega bastante na discussão e acho que teve um aspecto comum nas falas de vocês que é eficiências, né? Como olhar para eficiências enfim, depois na rodada de perguntas eu queria trazer essa discussão novamente, mas não tem como passar por essa discussão sem entender também como o Brasil está situado nesse contexto, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouco a Fabiana. O CAD vem sendo mais recentemente provocado a se manifestar de alguma forma sobre casos que envolvem matéria de sustentabilidade. Ainda não temos um rol de casos extenso que permita, por exemplo, ter um guia com diretrizes, não sei. Mas eu gostaria de ouvir um pouco, Fabiana, suas impressões desses casos mais recentes de joint ventures, de consultas que provocam o CAD a refletir sobre esse ponto de encontro, né, entre sustentabilidade e concorrência. Obrigada, Midian. Queria desejar bom dia para todo mundo que está aí presencial e online. É uma pena que eu não consegui estar aí presencialmente. Estou em Brasília essa semana, né, que é onde fica o CAD, e não consegui ir. Agradecendo o convite do IBRAC Júnior na pessoa da Midian, agradecendo a presença do René, presidente do IBRAC, e dos meus companheiros de mesa aqui,
Sempre um prazer conversar com o professor Caio, com o professor Rodrigo, e um prazer conhecer o Jackson também nesse painel. Eu vou fazer um disclaimer inicial aqui, que o que eu vou falar não representa a opinião institucional do CAD, não representa a opinião também do meu chefe, o conselheiro Vitor Fernandes, mas aqui eu vou trazer algumas considerações, tentando dialogar com os aspectos que trouxeram antes aqui, de como esse tema já surgiu no CAD. E só tentando situar um pouco aqui, e de uma forma que a minha visão pessoal da concorrência, é que se a gente vê a concorrência como uma política pública, tem esse desafio perante o CAD, que é esse aplicador dessa política pública, de como coordenar isso com outras políticas públicas que envolvem a proteção ao meio ambiente, por exemplo, e outros aspectos que a gente pode considerar como sustentabilidade. E isso tem aparecido mais no CAD, e eu acho que uma chave de análise que eu acho interessante é uma organização feita pelo meu orientador, o professor Vinícius Marques de Carvalho, de que existem várias ondas que estão surgindo no Antitruste nesse momento, que impactam a prática das autoridades, o debate acadêmico. Tem uma onda azul que tem a ver com o Antitruste de Trabalho, ele dá cores, né? Uma onda vermelha que tem a ver com esse jogo de competitividade internacional, e a onda verde, que seria essa de meio ambiente e sustentabilidade. Mas eu acho que, de toda forma, todas elas, considerar esse jogo de forças no panorama internacional, discussão sobre impacto em trabalhadores, tudo isso tem a ver também com o que a gente está discutindo aqui de uma forma menos direta, talvez. E aí, aqui já passando um pouco sobre o que foi feito no CAD, né? O conselheiro Vitor, o meu chefe, ele trouxe 2 votos bastante interessantes nos 2 casos, que eu vou mencionar agora. Um é um ato de concentração, uma joint venture, que foi de relatoria do conselheiro Sérgio Ravagnani, depois de uma vocação, que eu vou chamar de JV de sustentabilidade aqui. E aí também tem uma consulta, que foi de relatoria do conselheiro Carlos Jacques, também tem uma manifestação vogal de outros conselheiros, inclusive do conselheiro Vitor aqui. E acho interessante colocar desde logo que dialoga muito com o que foi trazido principalmente na fala do Jackson, que como a sustentabilidade tem trazido principalmente discussões no controle de estruturas, principalmente, e essa ideia de que talvez ter mecanismos de consulta para discutir essas questões é um ponto interessante para dar mais guias para quem está atuando nesse mercado, para os players que querem perseguir objetivos de sustentabilidade. O que se traz aqui? Nesse caso da JV de sustentabilidade, foi um caso notificado em 2023 por várias empresas concorrentes no setor de commodities agrícolas, e elas basicamente trouxeram o seguinte desenho da operação para o CAD. Se trata de uma plataforma de sustentabilidade para as indústrias agrícola e alimentícia, com o objetivo de fornecer dados sobre rastreabilidade ambiental e dados de sustentabilidade gerados na cadeia de suprimentos. O que isso quer dizer no caso concreto da operação que foi trazida para o CAD? A Nespresso vai vender um café, ela tem que garantir um certo nível de preservação ambiental ali, por várias métricas de governança e preocupações internas, e ela quer saber qual que é a pegada de carbono de determinados fornecedores para garantir esse nível. Ou a Nestlé quer saber se os fornecedores do cacau dela adotam as melhores práticas para trabalho infantil. E as requerentes trouxeram ali um desenho dessa plataforma e informaram que a ideia ali não era criar novos padrões ambientais, mas sim, simplesmente sistematizar e organizar num formato de plataforma dados que já circulavam no mercado de forma bem menos organizada, por meio de planilhas, documentos, contatos entre um e outro. E esse caso foi aprovado pela Superintendência Geral e aí ele foi avocado pelo Tribunal do CAD para se tentar entender melhor alguns pontos. E, ao fim, o caso foi aprovado novamente, mas foi uma oportunidade boa para que se estabelecesse alguns outros parâmetros que eu acho que vão ser importantes para guiar casos futuros aqui no CAD.
E aí, o que teve de dois grupos de preocupações principais que foram analisadas, tanto no voto relator, quanto nesse voto vogal que eu estou mencionando aqui do conselheiro Vitor Fernandes. Teve uma preocupação com efeitos unilaterais, de criação de imposição de efeitos de padrões de sustentabilidade. Então, qual que era a preocupação ali? Se as grandes empresas de commodities que estão fazendo essa joint venture podem excluir outros fornecedores da plataforma ou impor condições que não sejam razoáveis para acessar a plataforma. Então, se criaria ali uma plataforma com potencial de exclusão de concorrentes em diversos setores da cadeia de produção agrícola. E aí, aqui, teve essa preocupação de acesso à plataforma com base em critérios transparentes, isonômicos, que todo mundo pudesse participar, e isso já estava no desenho inicial da operação, mas foi reforçado por meio de um protocolo antitruste aqui, que é esse documento que foi feito pelas requerentes, mas conversado muito ali com o Tribunal do CAD, que envolvia procedimentos para troca de informações sensíveis, que a gente vai trazer aqui, e um desenho de governança que buscasse garantir essas condições isonômicas de acesso. E aí, não existe... Foi importante garantir ali que essa plataforma não fosse exclusiva, que as partes pudessem contratar e colocar informações em outras plataformas que viessem a aparecer, e sem vantagens explícitas ali, enfim, sem vantagens para as empresas que são acionistas em detrimento de outros concorrentes delas no mercado. E aí veio um segundo grupo de preocupações, que é uma preocupação que já foi trazida aqui pelos meus colegas, que era o de acesso a informações concorrencialmente sensíveis. Porque é uma plataforma que, no fim, vai receber dados de diversos produtos e serviços, de vários agentes de cadeias diversas de commodities no global. E aqui o CAD olhou o desenho que já estava sendo feito dessa plataforma e falou que tinha várias soluções ali do design da própria plataforma, né, que a gente fala de compliance by design, que permitiam que esses dados fossem separados de uma forma que não fosse sensível, que os usuários da plataforma não tivessem acesso a informações sensíveis sobre concorrentes. Então, a pessoa que quisesse ter acesso a esses dados, ela tinha que ter um contrato, uma negociação em curso com aquele determinado fornecedor para querer saber as informações. Ela tinha acesso a informações específicas, mas informações agregadas, né, com todas aquelas preocupações que a gente já tem bem consolidadas quando se fala de troca de informações sensíveis no antitruste. E aí também tinha um desenho ali que foi confirmado também no protocolo antitruste, melhor desenhado, de que ia ter toda uma equipe para garantir o suporte ali da plataforma e que esse fluxo de informações não trouxesse informações ali sensíveis concorrencialmente para eventuais usuários ou para os acionistas. Os acionistas não têm acesso a essas diversas camadas de informações. E aí, o caso aqui foi aprovado, considerando tudo isso. E aqui a gente, como se nota, não foi necessário sair desse paradigma mais tradicional do antitruste para conseguir aprovar o caso. Teve uma abordagem que o conselheiro Vitor chama de abordagem de convergência, que basicamente o que aconteceu? Era uma JV de colaborações concorrentes, então levanta uma certa preocupação, mas ela tinha eficiência do ponto de vista ambiental e ela adotou uma série de precauções, um desenho para se evitar preocupações de ordem concorrencial no compartilhamento dessas informações e com eventuais condutas unilaterais ali que poderiam ter lugar. Então, não se teve aqui uma discussão que seria mais arrojada, que é uma flexibilização da norma de antitruste para proteger uma iniciativa ambiental, que é essa discussão que a gente estava trazendo aqui sobre sopesamento de eficiências. Foi aqui uma coisa mais tranquila, eu diria, assim, mas já trouxe alguns pontos que são relevantes para a gente começar a discutir esse caso. E
O outro caso já é aqui na nova composição do Tribunal do CAD, na composição atual, que é de 2024, que foi uma consulta trazida por duas concorrentes que atuavam no setor de aterros sanitários, de disposição de resíduos, e elas trouxeram ali uma consulta a respeito dessa joint venture que eles queriam estabelecer, com um desenho societário específico lá, para a produção de biogás, a partir do biometano gerado nos aterros sanitários. Ou seja, eram duas empresas que tinham aterros sanitários, esses aterros eles geram um gás que é prejudicial ao meio ambiente, mas ele passando por um processo, ele pode ser convertido em biogás, que é uma energia limpa. Então, ali tinha uma circularidade, se criava um novo produto que não era criado originalmente. Então, o que o tribunal reconheceu ali em sede de consulta é que, inicialmente, essa estratégia seria uma estratégia lista, uma estratégia bem vista ali do ponto de vista do direito da concorrência, e que não levantou nenhum grande red flag ali. Então, o que se falou ali no voto do conselheiro Carlos Jacques e também em outros votos ali, é que essa JV era uma estratégia lista e que ela devia ser notificada se fossem atendidos os demais critérios para notificação de atos de concentração. Eu só queria trazer aqui esses dois grandes casos, assim, que eu acho que foram os mais relevantes. Acho que muito do que tem, muito que ainda não foi trazido para o CAD, muito que tem sido discutido ali, talvez, entre os clientes, pensando ali em guias, né, para se discutir aqui, mas pensando nisso tudo, acho que a gente tem dois casos aqui que sinalizam desenhos de joint ventures que foram considerados eficientes e benéficos ao meio ambiente, sem grandes preocupações concorrenciais, mas com essa tutela, né, essa preocupação, principalmente no caso concreto, que foi analisado ali da JV de sustentabilidade de commodities agrícolas, de que é um modelo eficiente que pode ser acatado pelo direito da concorrência. E aqui, só um parênteses final que eu queria falar, a gente tem visto essa discussão mais, e foi o foco aqui da nossa conversa também, sobre a discussão desses acordos de concorrência que são submetidos no controle prévio de estruturas, como ato de concentração. E acho que isso perpassa uma discussão grande também sobre critérios para essa notificação de colaboração entre concorrentes, contratos associativos, tudo isso é um debate muito maior que isso no CAD, mas queria fazer menção a discussões que eu tenho tido com um colega meu a respeito do tema, e acho que esse é o meu colega Alain Barbosa, que faz um doutorado a respeito disso, e acho que essa é uma nova fronteira do que a gente pensa, que talvez não fosse tão pensada nos contratos associativos anteriormente. E, por fim, eu estou longe de ser uma especialista nesse tema também, e aí eu queria fazer referência ao trabalho que a Stephanie Penereiro tem desenvolvido no doutorado dela. Ela está como pesquisadora visitante na Universidade de Amsterdã, que é uma referência no tema também. E ela é uma pessoa, se os alunos tiverem interesse, quiserem procurar para conversar sobre esse tema de concorrência e sustentabilidade, ela estaria muito mais apta a falar sobre tudo isso do que eu. É isso, obrigada. Fabiana, muito obrigada. É muito importante entender qual o momento nós estamos quando a gente pensa em CAD, né, e Brasil. Mas queria voltar um pouco à discussão. Em algumas falas, nós citamos o caso da Holanda. E aí, professor Rodrigo, se você puder comentar como a Holanda está olhando para essa discussão, enfim, quais os aprendizados nós podemos ter dessa experiência e, eventualmente, para incorporar no Brasil algo do tipo. Fique à vontade para comentar esse ponto. Obrigado, Midian. Em relação à Holanda, eu acho que essa iniciativa foi importante por ser a pioneira e por trazer as bases de discussões que evoluíram e acabaram culminando em outras guidelines, né? Na Holanda foram propostas duas draft guidelines, né? Uma em 2020, aí abriu-se para audiência pública, para contribuições,
em 2021, uma nova versão. E depois, né, como a temática evoluiu para a Comissão Europeia, e a gente teve também a adoção das diretrizes no capítulo 9, sobre das diretrizes, a gente teve o enfrentamento dessa questão sobre sustentabilidade no capítulo 9 das diretrizes sobre acordos horizontais que foram aprovados na Comissão Europeia. As guidelines holandesas elas perderam espaço diante do que acabou se aprovando no âmbito da Comissão Europeia. E elas iniciaram de uma forma talvez mais aberta e menos restrita quando a gente considera efeitos de sustentabilidade como benefícios, né? Mas por isso que eu acho que foi importante, né? Foi uma iniciativa pioneira, começou a discussão já com o principal tópico que é discutido até hoje, que a gente já está tratando aqui, que é justamente a eventual possibilidade de eu considerar como eficiência ou como sopesamento de eficiência esses benefícios coletivos do ponto de vista sustentável, como compensadores de ineficiências, e aí considerar também em mercados, não naquele mercado relevante da operação ou do acordo, mas em outros mercados. E considerar também no futuro. A iniciativa holandesa era um pouco mais aberta em relação a isso do que o que acabou sendo aprovado no capítulo 9 da diretriz europeia, da Comissão Europeia. E uma outra questão que eu achei interessante também na iniciativa holandesa e que parece ter inspirado um pouco o que resultou em outras diretrizes de outros países, a gente tem Reino Unido, Nova Zelândia também, mas também na Comissão Europeia, foi a tentar facilitar algo que o Jackson falou que é muito caro para os clientes, para a empresa. Gerar um pouco de segurança jurídica, pelo menos sobre aquilo que não vai ser objeto de análise antitrust ou de eventual contestação, ou que muito provavelmente não vai ser, né? Tanto na Holanda quanto em outras diretrizes, a gente tem, em geral, um capítulo, um tópico especificando acordos de sustentabilidade sem restrição de concorrência. Um exemplo clássico são aqueles acordos feitos em empresas para basicamente dizer que vamos respeitar a legislação que já está posta, ou vamos respeitar um acordo internacional que já está posto, uma diretriz internacional que já está posta. Bom, esse não levanta problema de concorrência, então ele não deveria ser objeto, né, de investigação ou de submissão para aprovação, o que seja. Então, isso já existia na proposta holandesa, existe em outras propostas também, e a separação desses em relação aos outros, que talvez demandem uma análise concorrencial, porque geram potenciais problemas concorrenciais. Então, eu ressaltaria talvez esses 3 pontos. Primeiro, foi uma iniciativa pioneira, que já começou discutindo pontos centrais que continuamos discutindo até hoje, então fincou bem as bases ali do que era importante, com um posicionamento mais aberto do que se tem hoje em muitos outros guias, o guia da Comissão Europeia, por exemplo. 2, discutiu justamente sobre a possibilidade dos benefícios serem considerados de forma coletiva em outros mercados. E 3, gerava já um pouco, tinha essa intenção de já gerar um pouco de segurança jurídica para aquelas empresas que estão em dúvida se o seu acordo demanda análise concorrencial ou se não demanda, né, criando um tópico específico daqueles acordos que não demandam. Então, acho que essas foram medidas importantes ali que a gente teve na iniciativa holandesa. Aí talvez a gente continue a discussão, eu vou passar a palavra, mas a discussão sobre se a gente pode aproveitar algo aqui para o Brasil, pela própria
manifestação da Fabiana. Não sei se a gente ainda precisa de um guia aqui para o Brasil. A gente tem muito pouco caso. É algo que talvez a gente precise maturar mais a discussão para saber se a gente precisa do guia, se não precisa do guia. Uma coisa que talvez a gente já precise, não só por esse motivo, mas por outros tantos, é uma reforma do Guia H, por exemplo, né, para incorporar esse tipo de preocupação. E outras tantas que já surgiram, mas é um guia que já está sendo usado há muito tempo, né? A gente já consolidou várias discussões com base no guia. Criar um guia de acordos de sustentabilidade talvez seja muito cedo para o Brasil. Enfim, acho que é isso por enquanto. Ótimo, professor. Temos uma pergunta. Eu tinha outra pergunta, o professor acabou antecipando, mas vou abrir para a plateia. Clara, você presente. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Clara, eu sou aluna da FGV, trabalho com Jackson. Parabéns pelo evento, eu achei uma ótima iniciativa, adorei o tema. A minha dúvida, são duas dúvidas, na verdade. A primeira se você analisa o histórico da análise de eficiências, você vê que pouquíssimas são realmente aceitas pelo CAD ou alterariam uma decisão que provavelmente seria ou rejeitada ou aprovada mediante remédios. No caso de eficiências econômicas, que estariam trazendo provas e estudos econômicos. E aí, tendo em vista que eficiências relacionadas à sustentabilidade é um tema muito novo e, de certa forma, um pouco político, então que eu não tenho certeza, mas a minha segunda dúvida estaria relacionada a isso, se isso seria um tema que mudaria muito em relação à política governamental e interesses do governo, mas se, por ser esse tema em específico, se isso também não levaria, de certa forma, a esse padrão, assim, delas não serem realmente levadas em conta. Então, se por ser algo mais novo ainda e pelas próprias eficiências econômicas já não serem, de certa forma, aceitas, se na verdade não ficaria algo muito teórico e em tese que, na verdade, ficaria só nos debates acadêmicos e não chegaria a realmente levar à aceitação de um ato de concentração ou, não sei, que não seja só uma discussão teórica que o CAD levaria em conta, mas que traria alguma consequência para a aprovação ou não de uma operação. Obrigada. Ótimo. Quem gostaria de começar? Bom dia, obrigado, Clara, pela pergunta. É só um input aqui bem, acho que pontual em relação ao tema de eficiências. Uma coisa que me deixa bastante intrigado sobre o tema é aquela questão das eficiências específicas da operação, né? Que geralmente é a pergunta que é feita, né? Então, acho que a Clara está super correta em dizer sobre a dificuldade da análise de eficiências, né, e da consideração das eficiências para a aprovação de atos de concentração complexos de forma geral. Mas acho que tem um elemento especial da análise de eficiências que não pode ser desconsiderado por quem se pretende analisar eficiências nesses casos, que é a especificidade daquelas eficiências para a operação. Então, não fosse aquela operação, seria possível atingir aquele objetivo e se obter aquela eficiência? Então, a meu ver, né, e é uma opinião bem pessoal, eu não veria um ambiente talvez mais propício para se argumentar pela realização das eficiências associadas à operação do que no tema da sustentabilidade. Eu acredito que existem argumentos, né, para se dizer que justamente em função das metas que se visa buscar, dos projetos de sustentabilidade, dos avanços, das metas ambientais, é necessário que certos acordos sejam feitos, né, e portanto, seria possível fazer esse vínculo com esse elemento específico da análise de eficiência. Então, a meu ver, né, assim, de forma bem preliminar, seria possível concretizar um pouco mais essa análise de eficiências para casos de sustentabilidade. Excelente pergunta, Clara. Eu acho, só complementando aqui também, eu acho que tem dois espaços onde a gente tem que olhar eficiências aqui, né? Tem um espaço que é na análise de alta concentração, e onde eu acho que você está correta na sua análise de que hoje é muito lateral a discussão de eficiências em atos de concentração, e geralmente
insuficiente para levar à aprovação de um ato onde haja preocupações concorrenciais relevantes. E eu acho que a gente tem que sair um pouco desse eixo, porque em atos de concentração a gente olha para eficiências como uma compensação do poder de mercado e da pressão de preço e da pressão de aumento de preço, né? Então a gente está tentando verificar se as eficiências são suficientes, esse é o exercício que em geral é feito, são suficientes para deslocar a curva de custo em tal medida que compensa o poder de aumentar preço, né? Então você está, no fundo, tentando fazer uma conta sobre isso quando você analisa eficiências. Quando a gente está olhando sobre benefícios de sustentabilidade, eu acho que é uma discussão que é um pouco diferente, que a gente tem que olhar diferente. Por isso que eu acho que eu falaria mais em benefícios do que em eficiências estrito sensu dessa natureza, porque esse tipo de eficiência sempre eu estou olhando uma comparação com o preço naquele mercado relevante. Aqui você está tentando olhar qual que é o benefício sobre sustentabilidade de forma muito mais ampla, e aí a ver se o CAD vai considerar eficiências assim ou não, né? Eu acho que a Fabiana colocou claramente que nos casos até hoje o CAD não enfrentou essa questão, né? Eu acho que a postura do CAD até hoje foi muito mais de como é que eu resolvo preocupações concorrenciais pontuais para viabilizar este acordo de sustentabilidade? Foi menos sobre como é que eu avalio benefícios versus malefícios desse acordo e vale ou não vale eu aprovar este acordo dessa forma, né? Então, acho que a gente estava numa outra chave até agora, pelo menos as provocações que aconteceram no CAD. Então, acho que esse é um aspecto que eu acho que o CAD ainda vai ter que enfrentar. Acho que tem um outro aspecto que eu acho que esse ainda não foi diretamente enfrentado, mas eu acho que vai ser, eu acho que tem casos novos entrando no sistema agora que vão provocar essa discussão, que é como é que a gente deve avaliar acordos entre concorrentes do ponto de vista de conduta, né? E com um viés de sustentabilidade. Porque aqui, primeiro, acho que é o tipo de acordo que a gente não deveria avaliar por objeto, né? Então, como se fosse uma conduta por objeto, onde qualquer acordo entre concorrentes que afete de alguma forma variáveis competitivas poderia ser considerado como se fosse um cartel clássico e, portanto, eu não deveria avaliar efeitos. Então, acho que uma primeira discussão que o CAD vai ter que enfrentar é isso aqui deveria ser um tipo de acordo avaliado pela regra da razão e, portanto, com base nos efeitos que vão ocorrer sobre o mercado. E aqui se abre a porta para avaliar eficiências dentro de uma análise de conduta e na avaliação de como é que você vai definir infrações em acordos entre concorrentes que podem impactar a sustentabilidade. Eu acho que esse é um desafio grande, acho que é um desafio que o CAD ainda não enfrentou também, e que eu acho que a gente vai ter em breve aí, o CAD vai ter que se debruçar sobre isso, mas eu acho que o primeiro passo é falar, olha, de fato, esse tipo de acordo não deveria ser tratado como uma conduta ilícita por objeto, deve ser avaliado pela regra da razão. Em sendo avaliado pela regra da razão, como é que eu vou avaliar os benefícios desse acordo e como é que eu vou ponderar os benefícios versus potenciais impactos negativos deles. Então, acho que, e nisso acho que é tudo novo, acho que o CAD não tem um precedente sobre isso ainda no Brasil, sequer afirmando ainda que deve ser, de fato, pela regra da razão, esse tipo de avaliação, né? E a gente viu agora, enfim, por provocação do Congresso, está chegando o caso da moratória da soja no CAD, onde certamente essa é uma discussão que se coloca, e esse é um dos acordos de maior impacto positivo contra desmatamento na Amazônia até hoje. Então, como é que isso vai ser avaliado ali, eu acho que é um ponto bem importante aqui. Caio, eu vou concordar com você e vou dar um exemplo específico que é justamente quando se fala de eficiências, a gente sempre fala de eficiências específicas da operação, né? Então, e isso é bastante estabelecido, e obviamente que a jurisprudência é muito firme. Então, qualquer tentativa das partes num ato de concentração de tentar ampliar a análise de eficiências além das específicas, e aí todo o arcabouço que já existe, ele não é aceito, e portanto é afastado. Então significa sim, confirmando também a necessidade provavelmente de fazer algum tipo de revisão do Guia H, mas também não vejo ainda um consenso amplo de que deveríamos sim incorporar outras eficiências. Então a solução que você está colocando, que é fazer pela análise da razão, pela regra da razão, ela faz sentido, mas ainda assim, em algum momento,
vai ser necessário, até para fins de guia aos agentes econômicos, uma sinalização do CAD de que para casos envolvendo esse tipo de operação, envolvendo sustentabilidade, outras eficiências serão consideradas, porque senão, para fins de conduta, sim, é a regra da razão, né, desde que, obviamente, se também deixe claro que não será uma regra per se, mas uma situação per se. Mas sendo regra da razão, também vai ser necessário alcançar outros tipos de eficiências, né, também, né? Não são as específicas, será racionalidade econômica, será, obviamente, análise de custo-benefício, mas uma sinalização de que esses outros benefícios serão analisados vai ser importante. O caso da moratória da soja vai ser um grande caso para discutir isso. Só um complemento aqui, René, acho que a gente está super alinhado. Eu acho que um caminho seria o CAD editar uns guidelines como o da Holanda ou da CMA, por exemplo, focado em acordos referentes a questões de sustentabilidade. Como o Rodrigo falou, a gente não tem ainda um track record muito grande sobre isso para poder enfrentar. E o outro caminho seria, de fato, fazer algum ajuste no Guia H e, eventualmente, usar o guia de acordos entre concorrentes, que eu acho que vai ser elaborado agora pelo CAD, como tendo um capítulo que possa tratar deste tipo de acordo. Eu acho que seria muito salutar que pelo menos isso a gente começasse a ter de sinalização aí do CAD. Eu acho que é preciso a gente ter um pouco mais de clareza sobre isso. Acho que, especialmente no Brasil, quer dizer, um país que tem grande potencial para este tipo de arranjo, tem impacto relevante do ponto de vista de sustentabilidade, pode ser uma liderança nisso, quer dizer, se tem algo no que o Brasil pode ser um exemplo e pode contribuir de forma muito significativa. Eu acho que são nesses aspectos de acordo de sustentabilidade, de práticas de sustentabilidade. Então, eu acho que a gente deveria, de fato, avançar nesse caminho. Acho extremamente importante. Só fazendo um complemento aqui, um minutinho. Fica à vontade, Fabi. Eu acho que realmente o caso da moratória da soja eu nem abordei aqui, porque não é um posicionamento do tribunal, a gente tem só essas notícias de que ele chegou na SG, então eu acho que não faz sentido eu trazer uma posição institucional do CAD sobre isso, né? Mas acho que ele é um desafio importante que vai ter aqui, e acho que o guia, só para dar uma pincelada nesse guia sobre colaboração entre concorrentes, a gente teve uma contratação de uma consultora do PNUD ano passado para ajudar a elaboração desse guia, e acho que em breve deve ter uma primeira minuta, e acho que esse é um dos temas relevantes ali na colaboração entre concorrentes, certamente a discussão sobre sustentabilidade. E acho que, embora a gente ainda não tenha tantos casos assim, que ainda não coloquem esse tema numa discussão de fronteira de fato, eu acho que é muito comum ali, e nas referências dos votos desses casos, tem menção a todas essas discussões internacionais que a gente está trazendo aqui, esses guias. Talvez o guia ali da Holanda tenha uma abordagem um pouco mais arrojada, assim, então a gente não pode ter essa expectativa de que o tribunal vai decidir de tal forma ou outra forma em relação a esses temas, mas tem alguns safe harbors ali na prática nos guias, nas orientações da Comissão Europeia, que acho que podem ser bons balizamentos para se pensar ali, pensando num player que vai tentar fazer um arranjo desses pró-competitivo, pode ser uma coisa interessante para a gente começar a se guiar ali, e acho que a tendência é cada vez mais ter mais documentos do CAD, mais decisões que vão começar a dar mais luz sobre esse tema, e esse tipo de evento é relevante para já se ter esse debate em mente para quando chegar alguma coisa muito relevante assim no CAD, a gente já tem várias referências. Ótimo, Fabi. Eu ainda tinha algumas perguntas, mas vocês acabaram respondendo, que era justamente, né, que nós podemos pensar em termos de refinar a nossa política para lidar com esses desafios que estão chegando aos poucos, né? E o Caio comentou, o René também, do possível revisão ali no Guia H, a Fabi também havia comentado sobre eventual revisão dos critérios de notificação para ter mais clareza
de como esses casos se enquadram e são ou não de submissão obrigatória ao CAD. E a outra pergunta também era em termos do que nós podemos aprender com as experiências estrangeiras. A nossa conversa aqui no Brasil ainda está dando os primeiros passos, mas, enfim, vocês já deram essas sinalizações do que pode ser, do que nós podemos olhar e aproveitar, guardar, né, com o devido cuidado, para incorporar na nossa política. Se não temos mais perguntas, se não tivermos, nós podemos abrir para considerações finais. E aqui já reiterar o meu agradecimento a todos que nos acompanham aqui, os que nos acompanham virtualmente. Ótimo, chegou uma pergunta aqui virtual. Manuela Camargo. A conduta com viés ambiental seria avaliada por meio da regra da razão, ainda que se aproximasse de um cartel clássico? Isso pensando que o CAD ainda avalia muitas condutas por objeto e não pondera seus efeitos. Mais especificamente, considerando a natureza diferente dos benefícios ambientais, como isso poderia ser ponderado na prática? Alguém gostaria de comentar? A minha visão é de que Manuela, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu coloquei um pouco nessa última intervenção, que a minha visão é de que se o objetivo é claramente um objetivo de sustentabilidade, o acordo é necessário para atingir aquele objetivo, e eu acho que esses são pontos importantes, eu acho muito razoável que essa não seja uma prática que seja genericamente considerada ilícita por objeto, né? Por quê? Porque práticas ilícitas por objeto são aquelas que a autoridade entende que em 99,9% das vezes ela é negativa, portanto, ela sequer deveria passar por um processo complexo de avaliação de efeitos. Eu acho que nesse tipo de caso, eu acho que os efeitos podem ser bastante positivos e a forma de reconhecer isso, do ponto de vista de análise antitruste, é tratar isso pela regra da razão e, portanto, avaliar os efeitos daquele acordo, né? E coisa que, se a gente tratasse por objeto, a gente sequer avaliaria os efeitos e trataria isso sempre como se um cartel clássico fosse. Meu ponto é que não me parece que seja equivalente a um cartel clássico acordos em que concorrentes se comprometem a adotar certos estándares ambientais mais elevados, por exemplo, né? É claro, pode ter efeitos mais negativos do que positivos. Enfim, imagine que os benefícios de sustentabilidade sejam marginais e os efeitos competitivos sejam muito negativos. Nesse caso, talvez a gente tenha, de fato, infração. Eu só não acho que dá para, a priori, partir disso como sendo um ilícito por objeto. E eu acho que essa distinção e a sinalização de quando essa distinção deve ser feita é que a gente vai precisar ver como é que o CAD estabelece, né? Então, acho que primeiro, tem que ser um acordo que é seriamente voltado para questões de sustentabilidade, onde o acordo seja essencial para atingir aqueles objetivos, quer dizer, seria inviável atingir aqueles objetivos sem que houvesse uma certa colaboração, e que esses objetivos não são marginais ou mera perfumaria também, então é algo que pode ter um impacto relevante. Então, acho que tudo isso deve ser levado em consideração ao definir acordos dessa natureza como sendo algo a ser avaliado pela regra da razão. Mas, dito isso, me parece muito razoável que o caminho seja esse e não um caminho de simplesmente transpor isso para uma análise como se fosse cartel clássico de uma conduta ilícita por objeto. Acho que essa é a ponderação aqui. Não sei se alguém quer complementar. Não? Muito bem. Ótimo. Então, obrigada, Manuela, pela pergunta. Nos encaminhamos para o final do nosso evento e gostaria de reiterar agradecimento a todos que participaram, aos nossos painelistas, as brilhantes colocações, e acho que, enfim, estamos no caminho certo de avançar para compreender essas zonas de tensionamento entre sustentabilidade e concorrência. Então, agradeço aqui ao professor Caio, Jackson, professor Rodrigo, Fábio, que nos acompanha virtualmente, doutor Renê, que permaneceu conosco. Foi um prazer estar com vocês e gostaria realmente de abrir para uma rodada final de considerações e agradecimentos. Obrigada. Professor Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite, realmente foi um prazer debater esse tema aqui. Eu queria encerrar bem rapidamente dizendo que realmente é um tema de fronteira, então quanto mais debatermos, a gente vai chegar a uma solução talvez mais benéfica para o nosso sistema brasileiro aqui, né? Na FGV a gente tem tido várias discussões sobre clima, muitas delas coordenadas pelo professor Caio, e essa eu acho que é mais uma delas, né? E aproveitando um pouco ainda da manifestação da Fabiana, que
começou dizendo que concorrência, no seu entendimento, que é um entendimento também da professora Paula Forgione, do professor Vinícius Carvalho, deve ser entendido como política pública, ou pelo menos como um ferramental para a implementação de políticas públicas, na expressão da professora Paula. Não vejo como a gente, ao considerar a concorrência uma política pública, que essa política pública feche os olhos para o meio ambiente. Se é uma política pública, ela tem que responder às necessidades daquela população, daquele estado, né? Então, voltando um pouco àquela minha discussão inicial de objetivos, de fato, qualquer que seja o objetivo que a gente decida perseguir aqui, é possível a gente incorporar uma análise de sustentabilidade. Bom, se dentro dos objetivos ela é abarcada e dentro da consideração de antitruste como política pública ela é demandada, então a gente realmente precisa falar sobre isso, continuar essas discussões, se inspirar naquilo que está sendo produzido internacionalmente, mas se inspirar criticamente, óbvio. A gente, principalmente do ponto de vista sustentável, de sustentabilidade, de clima e de meio ambiente, a gente é um país, todo mundo sabe, singular, então nossas preocupações aqui são diferentes. E de encaminhamentos, talvez, eu acho que, além da ampliação da discussão, em fóruns como esse, eu acho que o René ressaltou isso também, talvez uma discussão sobre o Guia H, seja importante a gente começar isso mais intensamente. Uma outra possível, um outro possível encaminhamento mais prático, a consideração disso também nos estudos que estão sendo feitos sobre acordos, né, sobre o eventual guia de acordos. Então, é isso. Obrigado. Só agradecer também pela oportunidade de participar e discutir aqui com vocês esse tema muito relevante, né? A gente está claramente no momento da história, né, em que a gente está vendo dia após dia os efeitos, né, de, enfim, mudanças climáticas, questões ambientais que a gente tem. E é muito interessante a gente ver os agentes econômicos, né, no setor privado se movimentarem para buscar remediar essa situação, para ponderar formas de implementar melhorias nos seus negócios, e todos esses objetivos precisam ser bem considerados por toda a sociedade, né, pelas autoridades, pela sociedade civil. Então, acho que esse debate é muito rico aqui e é bom que a gente observe cada vez mais como que ele tem trazido implicações para o nosso dia a dia aí como operadores aí da prática concorrencial. Obrigado. Obrigado, também queria agradecer Midian e Braque Júnior pelo convite, por trazer o evento aqui para a FGV. Queria agradecer ao Jackson também aí pelo Comitê de Diversidade ter nos incluído nesse projeto. Agradeço também a pessoa da Maria Cecília, que não pôde estar aqui conosco, mas também está participando ativamente aí da organização. E só a título de conclusão, só queria, acho que talvez ressaltar de novo aí, pegando o gancho que a Midian provocou algumas vezes sobre a questão internacional, eu acho que a gente está num contexto de muita mudança, né, e no mundo inteiro, e acho que, assim, especialmente nesse tema, é muito provável que a gente veja os Estados Unidos tomando uma direção muito diferente da Europa aqui, né? Eu acho que a probabilidade, para voltar a essa nossa última intervenção aí na discussão de conta por objeto ou não, mas a probabilidade de se tratar vários desses acordos nos Estados Unidos como ilícitos per se, eu acho que é real. Então, acho que a gente tem ainda mais um desafio pela frente de construir uma visão nossa aqui dentro desse debate, que vai ser um debate que eu acho que vai ter divergências grandes do ponto de vista internacional, e acho que o Brasil, de novo, está muito bem posicionado para ser uma liderança nessa discussão, para não ser alguém que vai estar seguindo um caminho ou outro, mas que vai estar propondo soluções nesse assunto. E aí acho que o CAD tem uma grande responsabilidade nisso, acho que as oportunidades, tanto de revisão do Guia H, quanto no acordo de colaboração entre concorrentes, quanto em grandes casos que vão surgir no Conselho, eu acho que é muito grande. Eu acho que a sinalização que o CAD pode dar é muito significativa dentro do contexto mais geral de defesa da concorrência no plano global.
Então, acho que a gente deveria, sim, dar muita atenção para isso, fazer análises profundas, discussões profundas sobre isso, e o CAD assumir um papel realmente protagonista nessa conversa, porque a gente tem oportunidade de pautar uma parcela grande desse debate. Então, acho que é isso, acho que espero que a gente possa ter mais eventos como esse, que a gente possa aprofundar. Eu acho que é um tema que está realmente engatinhando, acho que tem muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que a gente tem que avançar e avançar com o comprometimento de propor soluções, não só de falar, olha, isso é importante. Acho que isso já está claro que é importante, eu acho que a gente tem que propor soluções e jeitos novos de pensar sobre esse assunto. Mas é isso, muito obrigado, é um grande prazer, e Renê, talvez esse seja o nosso primeiro evento pós-assinatura do nosso convênio aqui da GV com o IBRAC, então também é uma celebração disso, e acho que é muito, muito bacana a gente poder estar próximo do IBRAC, estar junto com a comunidade acadêmica e a comunidade profissional, trocando sobre temas de ponta, temas de fronteira. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui mesmo. Mas acho que podia passar para o Renê antes do encerramento aqui. Isso. Não, obrigado. Fabi, desculpa, Fabi. Fabi. Não, imagina. Eu tô de castigo porque eu não fui para a GV presencial. Brincadeira. Eu só queria de novo reforçar os agradecimentos de terem me convidado aqui para poder conversar um pouco sobre a experiência do CAD e trazendo aqui todas essas considerações, reforçando que concordo que é um tema de fronteira, que é um tema de muita relevância, e acho que quanto mais diálogo for feito nesse tipo de evento, entre representantes diversos aqui da academia, da advocacia, acho que isso pode trazer resultados muito ricos para essa análise que vai ser feita no CAD, enfim. E acho que até uma última impressão minha aqui é que a gente só falou de um pedaço pequeno nesse tema, que talvez seja o tema mais interessante no momento, ou que traz mais desafios, que é essa questão da cooperação entre concorrentes para sustentabilidade. Acho que foi o grande foco das nossas discussões, mas acho que o tema pode se desdobrar em muitas outras coisas que a gente ainda nem imagina, ou que, ou, assim, pensando alto, por exemplo, se vier um terceiro interessado reclamar num ato de concentração sobre degradação de condições de sustentabilidade, isso já foi feito, né, mas não teve tanto eco no CAD, também não sei avaliar se era pela falta de pertinência dos argumentos, ou porque também esse argumento não é tão bem recebido, mas acho que cada vez mais a questão da sustentabilidade, e aí também meio ambiente, mas também condições de trabalho justas, isso pode trazer várias repercussões ali, que a gente vai ainda ter que entender como isso vai, como o CAD vai se pautar em relação a isso. Uhum. Não, muito bom. Acho que ouvindo vocês aqui, eu acho que é bem importante esse diálogo, né? Até o professor Rodrigo fez no começo aquele apanhado sobre as diferentes escolas, e eu acho que a questão da sustentabilidade, ela veio junto com aquela discussão do neobrandeisianismo, né? Eu acho que isso causou um pouco de uma certa resistência, um certo cuidado para tratar disso também de maneira pragmática e que vai levar a uma orientação também dos agentes de mercado. Então, acho que as falas aqui são muito importantes, vêm com questões acadêmicas, mas que mostram questões práticas. Então, qual vai ser o padrão de análise, se há uma necessidade de fazer algum tipo de ajuste na regulamentação, qual será e obviamente que isso leva também padrão de prova e outras questões relacionadas ao tema. Então, acho que o tema é importantíssimo, vamos dar sequência. Caio, muito obrigado novamente pela acolhida e parabéns ao IBRAC Júnior por fazer acontecer. Tá bom? Com isso, acho que encerramos aqui esse segundo dia da terceira semana da concorrência do IBRAC nas universidades.